evento organizado pelo Senac Infinite, que é o hub de inovação do Senac Goiás, uma grande inovação da Federação do Comércio, que vem trazendo grandes nomes e grandes novidades nesse mundo disruptivo, conectando os nossos alunos, conectando a sociedade com o que tem de melhor no mundo. O Senac fazendo a diferença na vida das pessoas. É uma iniciativa de trazer inovação para o comerciante, o comerciário, o empresário do varejo, alunos, todo mundo que quer desenvolver um novo negócio. E à medida que a gente leva essa capacitação, seja melhores práticas, seja exemplos, que isso já existe, mas também a metodologia, certo? A formação de empreendedores através da metodologia Lean Startup, que eu dei um aperitivo aqui, e a formação de investidores anjos com essas melhores práticas sobre investimento anjo, é uma coisa que tem potencial para desenvolver mercados locais. Tem muitos talentos, aqui em Goiânia eu conheço vários deles, tem muito capital de investidores anjos, pessoas físicas que querem se desenvolver. Então, para mim é sempre um prazer estar de volta. A Faculdade Senac busca dar o conteúdo, mas busca também oportunizar que ele possa inteirar com aqueles que fizeram exemplos de sucesso e que possam retransmitir para essas pessoas, para que eles entrem no mercado já com mais bagagem, com aprendizagem e com conhecimento do que o mercado exige. A ideia que a Missão Digital trouxe, que é na verdade essa conexão, né, do meio tecnológico com empreendimento, com investimentos, é muito interessante para a gente ter uma visão de mercado. Ter esse contato com os startups, com as pequenas empresas, com as pequenas aproximações digitais, né, que nos proporciona o evento, com essa variedade de palestrantes, com oficinas, né, que potencializam o contato do aluno com o mercado de trabalho. Para a gente, principalmente, essa oportunidade de falar em setores localizados, como esse evento aqui, é muito relevante. Eu acho muito importante, porque trazer essa visão empreendedora para os jovens, né, que estão começando agora e ter uma visão mais ampla do negócio, faz com que o futuro seja mais promissor. O conhecimento que eu venho adquirindo esses dias aqui de aprendizado vai impactar diretamente na minha vida profissional. A Missão Digital, ele marcou primeiramente o início de um semestre e de forma muito especial essa oportunidade de aproximar o mercado de trabalho, as tendências, todas as perspectivas de futuro para os nossos alunos. Boa noite a todos, bem-vindos novamente a mais um webinar Senac Infinite. Senac Goiás orgulhosamente traz aqui para vocês mais um momento de inovação, tecnologia, empreendedorismo e com um convidado muito especial, um convidado internacional que estará conosco nesta noite, né? Hoje aqui no dia 8 de junho de 2022, na China já é dia 9 de junho de 2022, né? Aqui estamos no início da noite, lá já é início do dia, e estaremos aqui nesse webinar falando sobre tecnologia, falando sobre a nova fronteira da tecnologia, né? E as startups da China, com um convidado muito especial, um grande empreendedor, um profissional que conhece muito sobre tecnologia, que é o Lucas Rondez. Logo mais a gente já vai chamá-lo, né? Ele está aqui aguardando para iniciar essa palestra aqui para vocês, né? Vocês que estão acompanhando mais um webinar Senac Infinite, Gestão, Tecnologia e Inovação do Senac Goiás. Aproveito aqui para mandar um grande abraço para o nosso diretor regional, Leopoldo da Veiga Jardim. Estou no nosso grupo de diretores, Luiz Edgar Heiker Júnior, a nossa diretora técnica, Lucimar Mota, todos aqui acompanhando mais um webinar Senac Infinite e todo o time de profissionais do Senac e do Sesc Goiás que estão conosco acompanhando mais um momento de grandes conhecimentos e, lógico, um momento de conhecimentos internacionais. Estaremos nessa noite com o webinar, a palestra online, de Lucas Rondez. Lucas, ele é um suíço, um empreendedor suíço, que fez uma carreira no mercado financeiro, em bancos, instituições financeiras, e foi para a China em busca realmente deste maravilhoso país de grande tecnologia, de grandes oportunidades, e ele realmente conseguiu desenvolver
um negócio muito bacana, uma aceleradora de startups que faz essa ponte entre China e o mundo ocidental, NiHub, né? Eu estive 2 vezes com o Lucas na China, na cidade de Hangzhou, cidade que é a capital do e-commerce chinês, né? Onde está o Alibaba, por exemplo, e outras grandes empresas, grandes varejistas online chineses que estão lá. E a gente pôde conversar um pouco naquela época, né? Na época aí que a pré-pandemia, né? O ano de 2019 estivemos lá e eu pude conhecer esse trabalho espetacular que o Lucas e sua equipe realizam na cidade de Hangzhou, fazendo essa ponte entre grupos e empresas ocidentais, startups chinesas e ajudando a desvendar um pouco mais sobre o mistério da tecnologia chinesa, né? Tudo que vem de grande valor lá da China. Vamos dar um oi aqui para o nosso palestrante. Hi, Lucas. How you doing? Hello, Gabriel. Thank you. I'm good. And you? I hope everyone is good. Very good. Very good. Thank you. Well, I see that you're doing your speech, your presentation on your balcony, and we see that it's already morning in China, isn't that? Yes, it's currently 7 a.m. here, so it's not my usual waking up time, so that's why I will maybe a bit slower than usually, but it's a pleasure to be connected with you guys. No problem, Lucas. It's a pleasure for us having you with us and knowing more about China and all the secrets of China, the Chinese technology that we are using every day. O Lucas, só para ele mostrar para a gente, realmente ele está aí no balcone, né? Está aí na sacada do apartamento dele. São 7 da manhã na China, do dia 9 de junho. E para mostrar realmente que já é de manhã cedo, né? Ele mesmo comentou que é meio cedo aí para reuniões aí, que não está tão acostumado a reuniões nesse horário, mas ele abriu aí uma sessão para estar conosco, para a gente conseguir sincronizar também com o horário do Brasil. Esse webinar, pessoal, vocês que estão assistindo, o Lucas vai falar inglês e nós temos aí um tradutor, o Frank, que está falando diretamente de Jataí. Frank, dá um oi para a turma aí que está nos assistindo. Olá, boa noite a todos. Prazer, Gabriel, participar desse webinar com você e com o Lucas aí. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos aí. Boa apresentação para todos. Muito obrigado, Frank. Vai ser um prazer. Lucas, well, I was just telling to our audience, just talking a little bit about you, but will be great to starting this conversation. The first question, how you get in China, and why China? You're from Switzerland. I remember that you started working in banks and financial institutions in Switzerland, and why you did move to China, and why you saw a great opportunity in China. Então, só traduzindo, a primeira pergunta para o Lucas é por que ele foi para a China, por que ele foi parar na China. Ele iniciou trabalhando em bancos, instituições financeiras na Suíça e chegou na China, teve essa oportunidade. Por que ele viu essa oportunidade na China? Yeah, thanks, Gabriel, for these questions. I think the easiest way to answer is how you started the call today with me is like I'm calling from the future, right? Today is already tomorrow for you. So I think at the time when I was back in Europe, especially in bank in Switzerland, when everything is good but slow, I definitely look at the opportunity that I could find for the future, and China attracted me for that. And due to this, of course, a rise in a global situation, but also in terms of innovation. And I think it's a combination of future plus as well challenge. I love challenges. I think I like to challenge myself. I like to challenge things that I'm doing and I see. So that's why I think China became
a very automatic country for me to join. That's what I did in 2007. Great. Então, o Lucas, como o Gabriel tinha perguntado, ele viu na China uma nova oportunidade para ele poder ter um desafio em sua carreira e também uma oportunidade de, como ele bem disse, futuro, né? Um desafio em sua carreira. E também uma nova oportunidade na sua carreira como empreendedor, né? Ele mudou para a China em 2007 e viu nessa mudança aí para a China uma nova oportunidade de mudança em sua carreira nessa nova área de tecnologia. Very, very interesting. Very good, Lucas. So, in my second question for you, and then you will make your presentation, is why Hangzhou? Why the city specifically? You know, why not Beijing? Why not Shanghai? Why you decided to establish in Hangzhou? E a pergunta que eu faço para o Lucas é, por que exatamente na cidade de Hangzhou e não em Pequim, em Xangai, em outros lugares da China? Yeah, I think for that, when you decide to locate to another country, I mean, you need to find the best location for it. And for me, I try to avoid the big cities such as Beijing, Shanghai, that everyone knows, because I was worried that if I go there, I will still keep my international vision, where actually I came to try to learn the domestic mentality, the domestic way to do things. Hangzhou has been my choice due to the fact that it's a very, very innovative city. Today, much more than it was at that time, but definitely it attracted me for that. I think in terms of history and culture is also the destination of Marco Polo trip. So, I mean, there's a lot of things that attract by this city, and of course, you need to find the best location for what you're looking for, but also the facility. It's near Shanghai, it's an hour from Shanghai, so it's quite convenient city. Então, eu escolhi Hangzhou por conta da localização, era mais conveniente, né? Eu não quis escolher Xangai por conta da questão da localidade. Hangzhou me pareceu mais conveniente por conta das possibilidades dentro da minha carreira, né? Por conta da localidade também, a proximidade com outras cidades aqui por perto, e me pareceu uma melhor opção na época por conta da localidade e por conta também das oportunidades de carreira. E até, Frank, aproveitando também, comentando que ele disse aí para a audiência, aí tá bem antenada, que ele menciona Marco Polo, né? E Marco Polo, ele esteve em Hangzhou porque Hangzhou, há mais de 1000 anos atrás, era o final da Rota da Seda, da antiga Rota da Seda. Então, ele entendeu realmente que ele aí fez uma referência histórica ao navegador italiano Marco Polo, né? Bem interessante. E essa cidade de Hangzhou, ela é uma cidade que na época ela não era tão globalizada, tão internacionalizada, então ele queria realmente uma cidade que estava começando realmente a ficar mais importante, né? Uma cidade que estava tendo grandes oportunidades de inovação. Então, eu acho que esse é um dos motivos de Hangzhou, e é uma cidade que eu estive, uma cidade muito interessante, muito bacana. Lucas, I think that not everyone in Brazil knows the importance of the Chinese startups. And for example, one Chinese startup that we are using in Brazil in daily basis is TikTok. A lot of people in Brazil doesn't have the idea that TikTok, the social media, came from China. And I know that a lot of people in Brazil are preferring using TikTok than Instagram. But they don't know that TikTok is from China. So can you mention a little bit about why the Chinese startups are becoming so technology revolutionary, so important in the world? Então, só traduzindo brevemente aqui a pergunta,
por que as startups chinesas elas estão ficando tão importantes no mundo, né? E até eu comentei o próprio TikTok, né, que a gente está usando muito aqui no Brasil, ele é chinês, né? E poucas pessoas sabem realmente que é uma organização chinesa, né? So, yeah, Gabriel, if you don't mind this, I think I can try to cover it during my presentation because sure. it's also part of it, and maybe you can ask me again this question if I didn't answer it during the presentation. Great. So I think that we can jump to your presentation. Perfect. Okay. Good. Good. Well, so thank you again for this opportunity to share with you guys about China. It's always a pleasure for me to connect with Brazil. I feel that I mean, in this world, of course, I'm from Switzerland. I'm based in China, but I think you have to choose a third country for inside my own life. I think definitely would be Brazil. I think that's a country that really attracts me, and it's always a pleasure to connect with you. And I always feel that all Brazilian people that I meet become friends very quickly, and it's always a pleasure to connect with Gabriel for that as well. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder falar com vocês, com o Brasil, né? Eu sempre achei o Brasil um país maravilhoso, tem essa conexão com o país. Eu sou da Suíça, né? Sou suíço, mas moro aqui na China, mas eu sempre tive essa afeição pelo povo brasileiro. For that, I will also mention that I will try my best to learn Portuguese for my next languages, so that will be also easier to connect with my friends in Brazil. That's my next put in my idea. O próximo objetivo agora é aprender português, né? Pelo carinho que eu tenho pelo Brasil. Então, meus próximos objetivos aí é aprender a língua portuguesa. Well, so a very quick introduction about myself. I will not go too much into details. Gabriel already mentioned I'm from Switzerland and I'm based in China since when? Since 2007. You can see that since 1999 to 2015, I was working mostly in the banking industry. And I think for one of the reasons is because banking industry helped me as well to connect to a large group of successful people, entrepreneurs as well, mostly. And that's why I took this opportunity to use this network and experience to use that during my own entrepreneur experience as well. Então, como o Gabriel bem disse, eu sou nascido na Suíça, mas moro aqui na China desde 2007, né? Trabalhei no mercado financeiro e hoje, né, usei isso como oportunidade para trabalhar aqui na China nesse novo empreendimento que eu estou aqui trabalhando com a área de tecnologia. As you can see as well, I have other titles such as the Vice President of the Swiss Chamber of Commerce in Shanghai, and also a few appointments at the Hangzhou city level association things. And I think that's one of my first tips for everyone that is looking to become entrepreneur and start businesses is get connected. So it's very, very important to get connected through all of the different possibilities that you have. Take the opportunity that you come from a location to be part of this such a chamber of association, but also try to get connected because you can learn a lot from others. So that's also what I did, and that's basically, I will say, 80% of my success was that I had a lot of connection with me to help me and support me during my entrepreneurship. Então, aqui na tela vocês podem ver meu currículo, né, com as minhas atribuições, as minhas posições. Hoje eu sou vice-presidente, né, da Associação de Empreendedores de Hangzhou, vice-presidente também da Câmara do Comércio aqui de Xangai, né. As demais, né, aqui vocês podem ver também o período, né, que eu trabalhei nessas empresas. E 80%, né, do meu trabalho foi feito de parcerias, né, essas conexões que eu fiz ao longo do meu tempo de carreira, e eu devo boa parte do meu sucesso a essas conexões, a essas parcerias que eu fiz e ao que eu trabalho hoje também.
I think this is one part of the answer of Gabriel's question, why Chinese startups become very successful overseas. And I think this is similar things that I'm trying to do in China for myself, but I think it's also a suggestion that I will have for everyone planning to move internationally. You need to get local. You need to adapt to the local ecosystem. So the fact that you are from somewhere else, it's a very advantage because you are different. You bring different things, you bring different idea, you bring new things that people normally get attracted by. But at the same time, you need to understand the local ecosystem to adapt. So that's why you need to get connected to a lot of people to try to understand at the best what is the local ecosystem for you to adapt your ID to the local specificity. And that's what I'm doing here by being connected to a lot of people. But I think it's also what Chinese companies are starting to do as well in terms of global, is to bring the new ID, new technology, but adapt it to the local ecosystem. Então, uma dica que eu dou para quem deseja morar ou trabalhar em outro país, né? Em outro país como eu fiz, é conhecer a localidade, conhecer a cultura local, se conectar com pessoas da região, né? Como eu fiz, eu me conectei com as empresas locais, com as pessoas daqui, e isso me ajudou bastante a me inteirar aqui no país. Good. So I'll start with a very basic question, but why China? Why China attracted me? Why China should be part of your next trip plan in the next few years, where you will be able to travel more freely around the globe? I think China is a very important place for every company to put in your strategy. But I think for everyone, you need to start small and think big. That's very a simple question, a simple sentence that maybe everyone have heard it many times, but start small means that start where you are the most easy to start, maybe your hometown, maybe where you're currently studying and everything. But when you have a plan to create a company, to create a business, you need to think globally, you need to think big. And I think that's, for example, what Israeli companies do very well. When they already start for becoming a global company. They will not start to have an Israeli company forever. So when you think big, when you think globally, you need to have China in the picture. So that's why you need to understand, at least to get interested by what is going on in China. Por que eu escolhi a China para morar e para trabalhar? Porque a China, quando você pensa em grandes oportunidades, em oportunidades globais, China tem que estar no seu mapa mental, né? Porque é um país com grandes oportunidades, né? Então, o conceito é sempre você começar pequeno, mas pensar grande, né? Como está escrito aqui na tela, Start Small, Big. Esse é o conceito que eu carrego e que eu aconselho também as pessoas que desejam subir aí na carreira. So let's start with a few data, and coming back to what I mentioned before, for example, Hangzhou, where I'm located. Actually, at the time of Marco Polo, Hangzhou was already the biggest city in the world at that time. It was already 1 million people, citizens in this city. So a lot of cities in China, maybe you never heard about, but they are very, very big. Today, the city I'm currently based, so it's more than 10 million people. So, of course, when we start to talk about China, you can start to look at the first data, which is the number of people. We have 1.4 billion people in China. So it's huge. It's very, very huge. What is also interesting to see is 2/3 of the population are urban. So people live mostly in city. That's why you have more than 100 cities in China with over 1 million people. That's crazy for people like me coming from Switzerland, where our own country is only 8 million people. So you have many, many cities in China that are more populated than my own specific country. What is also interesting to see is other data such as
the usage of mobile payment in China. More than 85%, I think it's even more today, of the people are using mobile to do their payments in the daily life. And in terms of online shopping, currently more than 81% of the people are using online e-commerce system to do most of their shopping online, and that's basically what we do on a daily basis for all of our different have in the world, in China. On the right side, I think it's even more interesting to see is the global index in terms of innovation for the worldwide. So this is the 2021 innovation index. So I will give you some time for translation. Ok, então aqui a gente tem uma visão geral do mercado chinês, né? Como está aí no gráfico. A população chinesa, né, compreende a 1,4 bilhões de pessoas, né? Então, são aí 2/3 da população urbana, mais de 100 cidades, né, no país, na China, com mais de 1 milhão de pessoas, e 85% da população usa o celular, né, para fazer pagamentos, né, pagamentos gerais, e 81% da população tem usado o e-commerce, né, o comércio eletrônico, né, na internet, aí dentro do país. Gabriel, você tem mais alguma coisa aí que eu perdi? Que o Lucas comentou foi exatamente essa questão de o ranking, né, de país inovador, né, dos países mais inovadores do mundo. E realmente, como nesses últimos anos a China ela foi caminhando para se tornar um dos países mais inovadores do mundo, né? Por um bom tempo a Coreia, né? A Coreia Coreia do Sul foi considerado o país mais inovador do mundo, mas a China cada vez mais está se aproximando em termos de novas tecnologias, novas metodologias, e as startups são uma força motriz nessa busca aí pela inovação. Então, cada vez mais a China está se tornando um dos países mais importantes do mundo em termos de inovação também, não só de manufatura e industrialização, né? Good. So on the right side, as you can see, a very interesting index is the Global Innovation Index. And what you can see is today China is already on ranking 12 of this ranking. I remember when I started to use this index, maybe we were like around the 20s, like in 2017, China was much more later on the ranking. So what you can see is they grow very fast, and in the next 5 to 10 years that you will see China in the top 5 of the most global innovation index ranking. So that's why whatever you do in the world, you need to look at what China is doing. Então, como vocês podem ver no gráfico à direita, né, a China está na 12ª posição do ranking, no ranking de inovação global, né? Em 2007, quando eu cheguei aqui, ela estava bem atrás, né? Estava numa posição bem inferior ao que está hoje. E eu acredito que nos próximos 5 anos ela vai estar aí provavelmente no top 5 desse ranking, nesse ranking de inovação global. So very quickly, let's compare China to Brazil in terms of size and population. So you can see that Brazil's size is approximately 90% of the size of China. So you know Brazil is big, so you can see China is even a bit bigger to the size. And in terms of population, definitely is also a different measure when you see 200 million people in Brazil, which represent only 15% of the population that you see in China. Então, comparando o Brasil com a China em termos de população e de território, né, o tamanho do Brasil ele corresponde a 90% do tamanho da China, né, em território, e a população brasileira de 212 milhões corresponde a 15% apenas da população da China, aí, que é de 1,4 bilhões. Let's come back a bit more to what we are talking today. Mostly is focusing about the startup. So what you can see is today China and US has 80% of the world
unicorns. So what is a unicorn? Is a company which is not listed with a valuation of more than 1 billion USD. And we have 20 unicorns in the city of Hangzhou, where I'm currently based. Então, voltando para o assunto da startup, né, o ecossistema da startup aí, comparando a China com os Estados Unidos, a China e os Estados Unidos têm 80% dos unicórnios mundiais, né? Os unicórnios, Gabriel, eu vou traduzir, mas se você quiser explicar melhor em termos de empreendedorismo. Unicórnios são as startups que valem um ou mais, né? Mais de $1 bilhão, né? E até isso é interessante porque a cidade de Hangzhou, ele lista aí 22 unicórnios na cidade de Hangzhou. O Brasil tem um pouquinho mais que isso. Eu acho que hoje o Brasil deve estar com uns 25, 26 unicórnios, né? Que são startups que valem mais de $1 bilhão. Então, vocês veem que apenas a cidade de Hangzhou tem quase a quantidade de todos os unicórnios que nós temos no Brasil, né? E até legal ali pontua aí por cidade, São Francisco, né? Que é onde está Vale do Silício, Pequim, Nova York, né? Que são os principais ecossistemas de startups no mundo. Isso aí. So I'm not sure if I understand, but does that mean that we have more startups here? Yeah. Brazil has nowadays, I guess, 25 or 26 unicorns, but in Hangzhou 22, so it's almost the same, you know. Very good. Yes. So I also would like to mention that this is because it's different hubs that creates innovation and creates this unicorns company. So it's just an idea, but I will try to focus more now about how to create these unicorns. But also coming back to a few companies that you mentioned, as well as you can see, the top 5 most valuable unicorns in the world. Actually, the first one is from China, and what is ByteDance is the actually company that you know more as TikTok. So ByteDance is the company for the company that created Douyin in China, which is exactly the same as TikTok globally. So currently evaluated at 140 billion USD. So as you mentioned, a lot of people are using TikTok in the world, but not so many actually knows that this company has been developed and created here in China, in Beijing actually. Então, apresentando aqui as 5 unicórnios, né, as empresas unicórnios no mundo que valem mais de $1 bilhão, né? Em primeiro lugar, então, a gente tem a ByteDance na China, a empresa chinesa, né, que seria o equivalente ao TikTok mundial, né? Não é conhecido. Na verdade, a ByteDance, ela é a empresa que criou o TikTok. Que na China eles chamam de Douyin, né? Sim, mudou o nome, né? Isso. Então, equivalente aí, o valor da empresa hoje a $140 bilhões, né? E está em primeiro no ranking do top 5 aí, do top 5 dos unicórnios do mundo aí. And I think this is currently arriving to the fact that when we talk about China, many people believe that China is copying everything from the West. And even if that's maybe true in the past few years ago, currently it's starting, is the world is trying to copy what is done in China. And you can see that from, for example, QR codes. I don't know if you use that in Brazil today. QR code has not been invented in China, but has been definitely very, very, very widely used in China for different applications and in the daily life. So this is something that has been pushed by the Chinese application. Live streaming, we talk about TikTok, but in terms also on e-commerce, had live streaming back in 2012 in China. You have these super apps such as WeChat, so you can see that today a company like Meta, or what we called Facebook before,
also create more and more apps where you can do everything inside. And I mean, all of that, I think it's also due to the fact that we have AI as a huge that are implemented, and China has been definitely one of the leaders in terms of AI development and AI technologies. Então, muitas pessoas dizem que a China costuma copiar, né, tudo que vem do Ocidente, né? Então, isso não é totalmente verdade. A China, na verdade, ela usa muita coisa, mas que vem do Ocidente, mas não copia, né? A gente popularizou, por exemplo, o uso dos QR Codes, né, que são esses códigos que a gente usa para escanear, fazer pagamentos. Aqui é muito usado há muito tempo. As transmissões ao vivo, né, a gente já populariza e já usa aqui desde 2012. E os super aplicativos, né, como Facebook, a própria inteligência artificial, que é utilizada muito aqui na China também. Gabriel, se tiver mais algum acréscimo a fazer. O que é muito interessante, porque assim, todas essas tecnologias, elas não foram criadas na China, mas, por outro lado, elas foram melhoradas e popularizadas fortemente na China. Então, assim, escalou, né? O que a gente gosta de falar nas startups, né? Que o nível de escala na China foi brutal. Então, com o QR Code sendo utilizado para pagamento, para muita coisa, o live streaming realmente sendo utilizado fortemente na China, super apps, né, super aplicativos. Ele comentou sobre o WeChat, que é o WhatsApp chinês, né, que é de uma grande organização, né, chamada Tencent, que é fortíssima na China, e a inteligência artificial, que também não foi criada na China, mas que ela é utilizada fortemente na China e ela, digamos, entrou num nível ainda maior nas empresas chinesas que estão utilizando inteligência artificial para praticamente tudo. Então, ou seja, isso que é um termo bacana, porque antigamente a gente sempre pensava na indústria chinesa como a indústria da cópia. E hoje a gente pode falar que é uma indústria de aperfeiçoamento, de escalagem e de criação. Então, realmente, a China ela entrou já num outro nível. By the way, the picture on this slide is also from Hangzhou city, so as you can see, it's also very, very innovative and new city. A cidade da imagem aí é Hangzhou, aqui na China, né? Então, vocês podem ver aí um pouco da cidade de Hangzhou. Yes, so I mentioned that China is not anymore copying on the West, and actually here, as I mentioned, that's also why a lot of global companies, even if they are not active in the domestic market, such as Google, they actually have their own center for R&D, especially in terms of artificial intelligence. That's also why you can see, as I already mentioned, companies such as Meta, Facebook, also will learn a lot and actually are trying to copy the business ecosystem of other companies such as WeChat. Então, vocês podem, como eu estava dizendo, sobre a questão da cópia, né? A questão, a empresa Meta, né? A Meta do Facebook, também quer copiar uma empresa que chama WeChat, aqui da China, que é uma empresa também de inteligência artificial. Então, nem tudo é copiado na China, né? A China também... So everyone criticized China to copy from the West, but that created very successful company, and today actually it's also my suggestion. Look at what is going on, what is creating in China, and think about that to your home country and to the global ecosystem to also create successful company. Actually, the thing is, like, to learn from others is very simple. It's very normal methods. But I think the one that stay in the market, that become very successful, they are not the one that are big at the beginning, the one that keep innovating. And I think if you keep innovating, you will always have a chance. But if you are slow in terms of innovation, then definitely you
have more and more challenges. That again, one example is again Meta and Facebook. So you need to learn from others. You need to look at these new trends to implement that inside your company. And I think today, if you look at the future, if you are trying to think of future opportunity that you can find for the Brazilian market, for the Western market, why not looking more at what is going on, what is current in China? Isso. Então, a China não copia, né? O que nós temos que ter em mente é que nós temos que aprender com o que está sendo feito, né? Então, se eu vejo algo bom sendo feito, como é feito, né, no caso da Meta, do Facebook, a gente aprende com o que está sendo feito de bom e implementa no nosso país. Então, a China não copia, mas aprende com o que está sendo feito de bom para poder fazer melhor. Okay, why China is strong in these new trends and new innovation? And I think that's one of the reasons is because the business ecosystem is very, very, very supporting for developing new technology. Então, a escolha da China para se trabalhar e para se viver, porque o ecossistema empresarial aqui é um ecossistema muito, digamos, que dá um suporte muito bom para quem quer vir trabalhar e morar aqui. What is the ecosystem? Very quickly and point of view, I think there is four pillars in that ecosystem. The first, as I mentioned, is already big. There's a lot of people, but I think more interesting than the number of people that you can find in China is the fact that people here are open to this new technology. So when you develop new things and you have people that are willing to try, that's definitely the key of the success to develop new technology. When you look at my own country, Switzerland, people, they don't want to change. They don't want to try new things. So whatever you try to create, it's difficult for you to have a market to test your product. And of course, you need these tests to develop new things. So that's why you will see more and more Chinese company growing global because they have very, very strong new technology that also in the domestic market in China, people are willing to try, to use, to keep developing and keep adapting and keep making this technology better. Então, o que faz a China ser um país com diferencial dos demais é porque as pessoas aqui têm vontade e têm coragem de mudar e de aprender novas ferramentas e explorar novos conhecimentos. O que é diferente no meu país, que é a Suíça, onde as pessoas não têm vontade de mudar, não aceitam aprender novos conhecimentos, e o investimento que a gente tem aqui na China também é um diferencial para pessoas que querem começar uma startup e querem investir em um novo negócio. The second point of the ecosystem which made China very strong is in terms of pool of talent. You need people, you need very smart people to work and develop new technology and new startups. So definitely, again, to the fact that we have a lot of people in China, you can expect that you have a lot of very talented people as well in China. So also the fact that the past few years, a lot of young people have seen the potential of new technology and they all went to study related things. That's why in terms of AI, for example, why Chinese develop very strong AI new tech is also to the fact that a lot of people went to study AI as well. So you have a strong pool of talent of people to help you and support you to develop new technology. Então, o outro ponto que faz a China ser diferencial é porque o país conta com pessoas muito talentosas, né, dispostas a trabalhar com o investimento que as empresas dão na área de tecnologia, de inteligência artificial, e também por conta como tem muitas pessoas aqui no país, muitas pessoas com talento, com interesse em conhecimento na área de tecnologia e de inteligência artificial.
Gabriel, não sei se você quiser fazer algum complemento. Eu apenas vou falar assim muito brevemente, até para não roubar muito a fala do Lucas, mas realmente a China, ela fez anos e anos de investimento em educação forte. Lógico, quando você tem um país com mais de 1 bilhão de pessoas, você tem assim muita gente talentosa, muita gente estudiosa, muita gente que se dedica à pesquisa, né? E aí você realmente tem uma mão de obra muito especializada. Mas também a gente tem que dar os méritos a um governo que por anos e anos investiu muito em formação assim, de profissionais fortes em engenharia, ciência, tecnologia, matemática, e aí eles estão colhendo agora os abenesses aí, né? Agora todos os resultados positivos de um investimento feito lá atrás, né? Perfeito. You have government support as well. Definitely, I think it's very important to put that in the picture. Many people, when they think of China, and especially think of China government in the West, will have a very, very, very different view of what we see. And I think definitely, I mean, I feel that when people look at other people successful, they try to be jealous, and that's why they try to say bad things about them. But to be honest, the government in China is very, very, very supportive to develop new startups, new technology, and to develop talents. And even if you are from China or from the world, you get access to all of this support. And I think that's also one big key of the success here, because the China government puts themselves as a big incubator kind of feature. They support small company to start. They support company during their life to become bigger and bigger until that they get listed. So definitely the government have a huge role into this aspect. And finally, the 4 pillar of this ecosystem is investment. We have access to a lot of funding available as well to support the creation and the growth of company. So when you have the markets, when you have the people to find the team, when you have the support from government and you have the money, honestly, where in this world can you find as good as an ecosystem that you can find in China? Many places you have part of it, but it's very, very rare that you have all of it. And I think that's one of the key reasons why China is so successful today. Então, os dois últimos pontos mais importantes para que a China se destaque no ponto tecnológico, nesse eixo tecnológico, é o suporte que o governo dá para as pequenas empresas, para os pequenos talentos, para as pessoas que estão começando. Então, esse, com certeza, é um diferencial enorme em relação aos países do Ocidente, que não têm esse suporte que a China tem, né? Os chineses têm, ou pessoas de fora da China também que resolvem investir e montar empresas aqui na China. Então, com certeza, esse apoio do governo, tanto financeiramente, né, como em outros pontos, é muito importante. O investimento que a gente tem em fundos, em dinheiro, para poder começar o negócio, começar a investir na nossa ideia, é com certeza um dos diferenciais mais destacantes aqui na China. So that's also the reason why, I mean, when you start a new business, you may also think about where is the best place to start. And I think depends on what you are developing, what you are doing. But that's one of the reasons why I choose to be and stay in China, is because you have this amazing ecosystem that creates amazing things. Então, uma das razões que eu resolvi vir para a China e montar meu negócio aqui foram esses que eu apresentei, né? Esse ecossistema de negócios maravilhoso aí, com todos esses pontos fortes que eu apresentei. Talento, investimento do governo e tudo mais. So in terms of government support, you can see few of them, but I think what is amazing is how you see the government supporting new creation of company. As actually you can have access to capital to start a company, and it's not a loan, it's purely cash that you can get when the government to support you to start new projects. At the same time, you also get government support in terms of R&D subsidies. So basically, you buy material, you buy equipment, you have your team to pay salary, etc.
and governments can even subsidize part of them. You have apartment subsidies. They care also about the people behind the companies. So government in China actually have a very smart ideas. Like when you want to attract business, you need first to attract talent. And that's what they did in the past few years to attract people from overseas. The Chinese returnee, how they call that. So a lot of Chinese went overseas to study, and they have also maybe worked in some other company, and they attract them to come back. They attract foreigners as well to come to China. So they attract the talents to come also from city within China to other cities. And how do they attract them? Again, with money. They give them some support, some subsidies, so apartment subsidies. Actually, even myself, the apartment that I'm in, actually the government gave to me around 1.5 million Chinese RMB, which is more than 200,000 USD of cash just for me to buy an apartment. So why do they do that? Because they want to attract and keep us here. So basically, they pay us to live better, which definitely it's attract a lot of people, and people are willing to develop things here. They develop new company. This new company attract more people, new technology. So I think it's a very smart move from the government, and all of the money that they are investing today to do that definitely will come back, because you will have huge company created. A company such as Alibaba today is already, I will say, more than 30 to 40% of the tax from the whole city. So one company can basically pay back, I will say, for all of this. Então, eu vou tomar liberdade para essa parte aí explicar aí para o pessoal que tá assistindo a gente, porque assim, esse é um ponto muito interessante nessa explicação que o Lucas fez, realmente de assim, qual o papel do governo nesse incentivo, nesse fomento de negócios ligados à inovação, startups na China. Em primeiro lugar, que para muitas startups, para muitas incubadoras, aceleradoras, o governo chinês, ele dá dinheiro. Ele praticamente assim, ele dá dinheiro, ele não empresta, ele dá dinheiro a fundo perdido. Ele não está pedindo esse dinheiro de volta, mas ele sabe que ele precisa dar dinheiro para as startups crescerem, desenvolverem, pagarem salários, contratarem, alugarem espaços físicos, etc. Então, eles sabem que é um motor extremamente importante dentro dessa economia para a inovação. Esse é o primeiro ponto. Também pesado em R&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento. Então, o governo também, ele investe muito em pesquisa e desenvolvimento, ele ajuda as empresas a buscarem inovação, a trazerem novas tecnologias, a investirem em pesquisar novos produtos, novas ferramentas, novos materiais, né, que vão ser adicionados a essas empresas de inovação, essas startups. Um ponto muito bacana aí, né, Frank, ele falou do próprio apartamento dele, né? O governo, ele subsidia apartamentos para trazer talentos para cidades chaves para o desenvolvimento de uma tecnologia. Então, o próprio apartamento que o Lucas mora, ele paga um aluguel, esse aluguel é pago pelo governo, um apartamento de $200 mil, que o governo está subsidiando ele porque ele sabe que o Lucas é um talento e fala, não, queremos que o Lucas more aqui, porque ele é um cara que vai gerar muito recurso, muito desenvolvimento tecnológico para essa cidade. Então, o governo ele vai atraindo em termos de investimento, em termos de subsídio, né? Subsidiar não só uma empresa, mas subsidiar uma pessoa, um talento, porque ele sabe que uma pessoa pode fazer essa diferença. E ele sabe que é importante trazer estrangeiros que tragam realmente mais conhecimento e também tragam um entendimento cultural internacional. Aí ele menciona também sobre a empresa Alibaba, né,
que é a maior empresa da cidade de Hangzhou, que corresponde a uma boa parcela dos impostos que são recolhidos nessa cidade. Então, a importância de você atrair realmente esses talentos que vão trabalhar numa grande empresa como o Alibaba, né? Lucas, feel free to keep on. You still see my screen? Or? Yeah, I see. Okay. Now I see the presentation. Good. Okay, so we mentioned about the government, but I think also what is clear is in terms of the market opportunity, you have a lot of opportunity also created by the market himself. We have different industry, but I think what is clear is today you have a strong new trends coming back into this ecosystem. So, I mean, we all know internet. You, I guess, maybe even never lived without internet in the life. I used to have no internet when I was young, but I think definitely internet changed a lot of things in our daily life. But I think what today is even more important and a new wave coming is what I called this AIoT. And I think AIoT is a it's a big wave that also will create a lot of new technology opportunity. What is AIoT? Very simply for me is today what you know what is online will become offline again. Basically, everything went online, but even if it simplified our life, it actually didn't really change our life. It just made the things more easy to connect, more easy to get access to. But I think what is the new wave, AIoT is basically getting something more, which is data. When you have data inside the technology, definitely that will create more and more things. So basically what is coming back today is everything online will become offline again, but offline will be connected. So it will make your user experience not only, but also actually the data knows you better than yourself. So actually you will get access to a much more better and suitable experience, which will improve mobility, which will improve the health industry, which will improve the security, etc., etc. So what you know today from all of the different cities, everything will change. In China, we have 5G implemented since already a few years ago, and it's implemented everywhere. I'm not sure what is the current situation in Brazil, but I was working with, I think, transportation association people. They told us, don't talk about 5G. We don't even have 0G in some part of Brazil. But I think that's the trend that will arrive, is why actually the mobility, the connectivity was not so much important to have in transportation, for example, before, because that doesn't really actually improve the transportation itself. 5G and AIoT is changing that, because the car will get autonomous, because you will not need driver anymore, because everything actually is connected to each other. So that will really, really change the mobility. That will really, really change the life that we know today. And I think that's why AI is very, very important into this equation. That's why IoT is also very important into this equation. That's why connectivity, 5G, is very important. And why China is strong, it's because we have started to implement and to develop that already since a few years ago. And that's also one of the reasons why I'm in Hangzhou, because we're in a very, very smart city, how we call that. And I'm very excited to see what is going on and to see the development and the opportunity to develop that, because you get the data. If I think back about health, for example, I mean, maybe today you wake up and you buy a McDonald's breakfast because it's convenient, but maybe tomorrow your smartwatch will tell you that you cannot buy this because you currently have blood pressure not very good. So actually the data knows you better, which will improve your life. Today, it's only making your life more simplified, because you don't need to think, because they push you a notification to buy a McDonald's that you will get it at your door. That is
helpful, but is not beneficial for you. So I think these new trends, IoT definitely is changing a lot, and definitely China is at the leading situation of all of that. O interessante é que o Lucas ele quis dar agora para a gente também já está chegando ao final aí do nosso webinar, e o Lucas ele quis realmente dar uma visão geral para a gente sobre todas essas áreas interessantes de oportunidades de mercado. Até, Murilo, vou pedir para você botar o chart de novo aí, a apresentação dele, que eu acho que é muito interessante. E o IoT, né, que é a internet das coisas, e essa área do 5G, a aplicação do 5G, que seria a inteligência artificial aplicada à internet das coisas, que ele chama do AIoT, né, que é muito interessante, que é exatamente isso, como é que você aplica realmente a inteligência artificial junto com a internet das coisas, então fazendo realmente tudo realmente ficar inteligente, o computador, o celular, o relógio, o carro ser inteligente, todos os eletrodomésticos serem inteligentes, tudo isso conectado através do 5G. E o 5G na China ele já está sendo utilizado há muitos anos, né? Ele já está realmente num nível de desenvolvimento alto. Aqui no Brasil, recém a gente está começando a ter as primeiras experiências de 5G. Na China já é uma realidade o 5G em muitas cidades. Em Hangzhou, eu me lembro que o 5G já estava sendo bastante utilizado quando eu estive lá em 2019. E tudo isso está sendo aplicado nas áreas de life science, né, que é toda a parte aí de ciência para a vida, na inteligência artificial, e mobilidade, isso é importante, na agricultura, na nanotecnologia. Então, toda essa explosão de tecnologia ela está sendo utilizada em várias vertentes. E o que o Lucas ele vê realmente, assim, olha, eu estou aqui num lugar de extrema inovação tecnológica e eu estou realmente vendo coisas que em muitos países desenvolvidos no Ocidente ainda nem chegou. Isso que é muito bacana. E até ele faz uma brincadeira aí sobre a pessoa realmente quer comer um McDonald's, né? Um fast food, e você vai ter realmente, no momento que você tiver essa inteligência artificial aplicada à internet das coisas, no momento que você pedir, digamos aí no seu iFood, você pede um McDonald's, o seu smartwatch, o seu relógio inteligente, ele vai bloquear, falar, calma aí, Gabriel, você está pedindo um McDonald's, mas a sua pressão sanguínea está alta. Então, ele vai te policiar. Isso que é interessante, ou seja, é a conexão de todos esses fatores para o bem do consumidor, para o bem do ser humano, né? E tudo isso já está acontecendo na China. So that's why, I mean, when you think of it, everything is changing, everything will change, and you have opportunity in every single industry. I mean, later on, your elevator will talk to you. You start to wake up, I mean, the light will talk to you. It will ask you what you want. Your car will talk to you. Everyone is talking to you. So everything is changing. Actually, today, why this is a new trend? Because if you think of what is the worst things that we have between people, I mean, human and human contact will always be as the most important. But actually, internet created things that is bad. You always have a screen in between people. You have a computer or you have a phone. And actually imagine a life without this computer and phone. It's actually very possible. But this means that everything needs to be changed. Maybe you will need to see screen within the window, within the elevator. You will talk to people, you will talk to things. And actually this means all of the industry will change. And I think that's all very big opportunity in front of you. Então tudo está mudando, né? A tecnologia está avançando muito rápido. Algum dia vai chegar, você vai acordar, as luzes vão se acender sozinhas, você vai começar a conversar
com tudo à sua volta, né? Mas claro que o contato humano nunca vai deixar de existir, né? Continua sendo importante, mas a tecnologia vai avançar a um ponto em que tudo vai ser diferente e tudo será... a tecnologia vai nos implantar em uma nova realidade, onde tudo vai ser melhor e mais fácil, né? All of this is just a question of time, because of course it will take time more somewhere else than in China to get within the daily life of the people, because people, as I said, in China like new things. Maybe it's not the case everywhere, but this trend definitely will go everywhere, because that will change the experience of people, that will improve their daily life and not only make it more convenient. If we look at other businesses such as agrotech, for example, Brazil is a very, very big country for agriculture. Imagine all of the change that you can bring into that when you have more data about the weather, more data about the current situation of the land, more data about the animals, about etc., etc. So everything is actually changing because you have access to data that people didn't have before. And this data will make it better to improve. And again, it will improve the businesses, it will improve the health, it will improve many things that definitely will be beneficial for the society. Então, a informação, os dados, né, estão mudando e tudo está melhorando, né? Quanto mais informação, mais melhoria na qualidade de vida, né? A China também tem um mercado muito forte no campo da tecnologia agropecuária, né, da agrotech. Então, ele citou também a questão no Brasil, que também é um ponto forte nosso. Então, imagina o que pode ser feito com novas informações, novas tecnologias nessas áreas, tudo que pode ser melhorado com novas tecnologias, novos dados que podem ser implantados aí nessas áreas. Frank, você que mora aí em Jataí, né, que é um dos polos agrícolas do Brasil, imagina toda essa tecnologia aí maravilhosa aí para os empresários do agronegócio de Jataí, todo mundo ia adorar, né? Isso, com certeza. Muito bom, muito bom. Lucas, we are getting the end of our webinar. Yep. Because I know that you are. I know that you have a busy day. The day is only starting for you, yep. Isn't that? I believe that you have a really busy day, and I don't want also to push you too much. But I can tell that great lecture that you're doing for us. I know that a lot of content, a lot of very interesting things to talk to us, to teach to us, but I don't want to push you too much. And I have just a final question for you. Just hold on 1 minute. A gente está chegando aí para o fim do nosso webinar, tá, pessoal? Vocês que estão assistindo a gente, porque, como eu mencionei, aí o dia do Lucas está apenas começando, logo mais ele já vai para o escritório, vai fazer as reuniões deles, né, da empresa dele. E eu tenho uma última pergunta para o Lucas, que agora eu já vou fazer em inglês, depois eu já traduzo, e o Frank aí fica a postos aí para traduzir para a gente. Lucas, your business is analyze startups, good quality startups. So what you believe will be the next big thing, the next new startup, Chinese startup that maybe will boom in the West? What do you believe? The new TikTok. I mean, honestly, I don't think that's an easy question to answer, because I mean, definitely, if there's a new one coming on globally, they will be seen. But I don't know which one. But I definitely know that it will relate it to AI,
because I think that's why China is very, very strong today. And actually, when you think of TikTok, the reason why it's so successful, because it's full of AI within this application. So that's definitely the reason why it's booming everywhere, because you have all of this artificial intelligence technology within the application, which push content that you like, which actually get data to improve the app by itself, which also change your aspect, etc., etc. So I think definitely it will be related to AI technology. I don't know if it's in terms of mobility. I don't know if it's in terms of a business ecosystem. I don't think it's easy to actually have an app such as TikTok that go global today. But I think even maybe if it's not a company that will be very well known by everyone, it's definitely a technology that will be used by everyone. So definitely, I think you will have more and more Chinese technology within the daily day-to-day application. Oi, Frank. Eu vou tomar a liberdade e vou traduzir, porque eu fiz a pergunta em inglês, né? Que ele imaginava que poderia ser o novo TikTok, né? E ele falou, olha, uma nova startup chinesa de sucesso, aí, que tivesse sucesso global, principalmente nos países ocidentais. E ele falou, olha, ele acredita que pode ser uma startup nessa área de inteligência artificial, porque o TikTok, a gente pensa muito na parte social, da rede social, né? Mas, no fundo, o TikTok, ele é um grande... uma inteligência artificial que analisa muito os nossos dados, né? Analisa muito a gente. Então, ele acredita que a próxima startup chinesa que poderá ter grande sucesso no Ocidente seria uma startup também nessa área de inteligência artificial, só que aplicada, de repente, para outros negócios, outras verticais, de repente, para questão de mobilidade, né, que é um assunto muito importante hoje em dia, mas sempre baseado nessa inteligência artificial que vai ser aplicada de alguma forma, né? Perfeito. Lucas, perfect. You know, I think that you already get us an interesting clue, an interesting tip of what's the next big things, you know. You are in the future, you know, so you tell us news from the future. Very good. A pleasure. Great. Feel free to reach. Everyone wants to get to know more in details or more talking about. I mean, you can share definitely, no problem, my data, my contacts to everyone. And very good. Welcome to visit us in China as well. Very good, very nice. Eu fiz apenas uma brincadeira aqui com o Lucas, ele que já está no dia de 9 de junho de 2022, a gente ainda está no dia 8 de junho aqui no Brasil, então ele deu já algumas dicas, né? Deu umas pistas do que vem no futuro. Então ele trouxe notícias do futuro e ele está realmente aberto aí depois a mais informações que vocês queiram saber e a receber todos na China, na cidade de Hangzhou, no escritório da NiHub. Lucas, again, thank you very much for your time. It was a great lecture that you gave to us. It was a pleasure. And I hope that for a near future, we can keep this conversation on. And of course, in the near future, we visit you over there in Hangzhou. It will be great. Pleasure. Thank you again for this opportunity. Very good. Thank you very much. A todos que vocês assistiram o nosso webinar, novamente, muito obrigado por estarem conosco nesta noite. Noite no Brasil, dia na China. E também mais informações que vocês quiserem saber sobre o ecossistema de startups chinês, fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais do Senac Infinite, no nosso site do Senac Infinite, façam contato conosco, que a gente vai ficar muito feliz em poder compartilhar mais todas essas informações para vocês.
Eu me despeço novamente aqui agradecendo o Lucas. Lucas, again, thank you very much for having your time with us. It was a great learning experience, you know, a great webinar. In the name of our audience, again, thank you very much, and we keep in touch for future collaborations. Perfect. Okay. Thank you very much. Have a good night. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. E a todos, pessoal, boa noite a todos e continuem ligados às nossas atividades do Senac Infinite, webinars, cursos, palestras, eventos, muitas coisas bacanas